Oi, Daisy. Vamos esperar o pessoal entrar. Tudo bem, querida? Vamos esperar o pessoal entrar. A gente começar a falar. Você tá ouvindo a música, Daisy? Obrigada. A gente vai falar hoje sobre 4 signos, hein? Tá alta a música ou a música tá boa? Faltam 3 minutos ainda. É que a gente é adiantada, né, Daisy? Espero que o fundo musical não atrapalhe na transmissão. Vamos ver. Se atrapalhar, eu desligo, mas eu acho que não vai não. Oi, Miriam! Oi, Carol! Responde em voz alta. É difícil aqui para mim também não ter ninguém para conversar, ficar aqui falando sozinha. Animada, Carol? Também tô animada. Oi, Rô! Tem que falar com todo mundo agora, porque depois eu não sei se eu vou dar conta de falar e administrar o que vocês vão estar falando aqui. Mas vamos tentar, né? Tudo bem, Rô? Oi, Lu. Oi, Raquel. Oi, Gustavo. Pessoal começando a entrar aí aos pouquinhos. Tudo bem?
Eu vou falar sobre gêmeos, mas eu vou explicar como é que é esses gêmeos, né, Rô? É, 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 é assim, bom, eu vou explicar. Eu vou dizer que eu enganei todo mundo, mais ou menos, né? Porque eu vou falar sobre o signo de Gêmeos na casa 4 ou sobre o regente do signo de Gêmeos, que é o Mercúrio, na casa 4, né? Que é a casa que fala da família. Então, algumas pessoas vão se identificar ou não, né? E vamos esperar só ver se entra mais gente um pouquinho para eu poder explicar como é que funciona. Tá rindo? Enganei vocês. Vou esperar só mais um minutinho, tá? E aí a gente começa. Estão gostando da música? Eu adoro esse canal do Spotify. Uso muito ele, que é só instrumental, quando eu estou estudando e fazendo meus mapas, que eu preciso de concentração. Que se começa a música cantada, eu perco a concentração completo. Bom, são 5:03, então eu vou começar. Então, vou explicar aqui como é que a gente identifica no mapa astral a família, né? A família dentro do mapa, ela tá indicada na casa 4, né? Quem já viu alguma vez o mapa, né? Aquela, aquela pizza, né? Com várias fatias. E na quarta fatia fica a casa número 4, que reporta a gente, a nossa família, né? É lá que a gente encontra a nossa segurança emocional, é lá onde a gente convive com a nossa família, é o primeiro lugar onde a gente se expressa, né? Eu já falei isso na outra live que eu fiz com o pessoal do grupo Empreendedores Vencedores, que o mapa ele é uma foto da hora do seu nascimento, mas ele não é estático, né? Porque dentro da roda da vida, né? A gente vai funcionar que nem num videogame, a gente vai andar por todas as casas, né? A gente vai evoluir, se desenvolver dentro de todas as casas. E a casa da família, ela ainda está relacionada à nossa parte, o nosso quadrante de afirmação pessoal, né? E é o primeiro local onde a gente começa a se expressar, onde a gente se sente seguro, né? Onde a gente está com o nosso pai, com a nossa mãe, no nosso ambiente familiar, né? E a casa 4 ela mostra para a gente como era o nosso ambiente familiar, né? Como se, quer dizer, a segurança às vezes não tem, né? Dependendo do ambiente familiar, o mapa ele reporta muito como é que era o ambiente daquela casa 4, se era um ambiente seguro, se era um ambiente repressor, isso tudo vem reportado no mapa, né? Primeiro, pelo signo que fica naquela casa, que é o que habita aquela casa, e depois pelos planetas que estão dentro daquela casa, né? A casa, nesse caso, ela funciona como um palco, né? Como é que era o ambiente daquele palco onde a gente vai encontrar com aqueles personagens? É ali a casa 4. Então, quando a gente fala dos signos e da casa 4, eu não posso
pensar que eu sou, no meu caso, libriana e que na minha casa 4 eu vou ser libriana, porque eu não vou ser, né? A não ser que eu tenha o Sol na casa 4, que o meu que a minha casa 4 esteja em Libra, assim eu posso afirmar que a correlação do signo com o comportamento dele no lar é essa. Então hoje eu resolvi, atendendo os pedidos das pessoas que responderam, quais os signos que elas queriam que fosse falado. Nós vamos falar de Áries, Gêmeos, Libra e Escorpião. Mas como é, né? Eu vou falar do Áries sendo na casa 4, uma pessoa que teria o Sol em Áries na casa 4, uma pessoa que teria o Sol em Gêmeos na casa 4, e assim por diante, Libra e Escorpião, ou com os planetas regentes desses signos, no caso Áries, Marte, Gêmeos, Mercúrio, Libra, Vênus e Escorpião, o Plutão. Tá? Então, pode ser que algumas pessoas não se identifiquem, né? Porque o mapa astral é uma coisa mais complexa, ele não é simplesmente o Sol, ele tem vários aspectos que dignificam ou não o aspecto solar, né? Ou o planeta regente pode estar em alguma casa que não seja tão apropriada, então isso às vezes pode mudar um pouco. Mas se esse não é o signo de vocês, certamente vocês vão identificar alguém e aí depois vocês vão descobrir que aquela pessoa ou tem o signo ou o planeta regente na casa 4, né? É aí que a gente analisa a casa 4 e é a condição que a gente tem para analisar a família, né? É a partir do signo que ocupa a casa 4 e do planeta que ocupa a casa 4, tá? Oi, Nath. Oi, Drica. Então é isso. Então, diante dessa explicação, né, que a gente não vai falar de signo solar e sim do signo que ocupa a casa 4, né, ou do planeta regente daquele signo, a gente vai começar pelo primeiro, né? Hoje eu vou falar de 4 signos, não vou falar de todos porque não dá, né? E eu vou começar por Áries. Eu pedi para as pessoas, para elas dizerem no post quais os signos que elas queriam, e então vou falar sobre o Áries primeiro, né? Primeiro porque o Áries ele é o número 1, né? E se tratando de família, o Áries realmente quer dominar tudo, né? Como todo ariano, quando ele está na casa 4, ele também não é diferente, né? Então, eles são os arianos de casa 4 ou as pessoas que possuem Marte na casa 4, eles se esforçam muito para melhorar as suas casas, né? Eles são ótimos nos concertos, eles são aquelas pessoas que podem chegar a qualquer hora e tentar consertar tudo e dar um jeito em tudo. Às vezes eles trabalham o dia inteiro e chegam em casa e ainda querem consertar alguma coisa, né? Eles são companheiros, eles são divertidos e os arianos de casa 4 eles estão sempre prontos para ajudar seus familiares, né? Em tudo que eles precisarem. E isso não acontece muito assim, porque o ariano em si, oi Mari, o ariano em si, ele é muito competitivo, né? Ele gosta de participar de tudo, ele gosta de ação, ele gosta de dar o start nas coisas, né? Então ele tem paixão pelo desafio, então cuidar da casa dele é também um desafio para ele, né? Gostam muito de sair da rotina, né? Eles estão sempre inventando coisas diferentes em casa e são muito generosos, né? Defendem as suas raízes e quando tem uma festinha em família, eles também gostam de ser o centro das atenções, né? O ariano de casa 4 é aquele que gosta de fazer a festa agitada, né? A reunião familiar. Oi, Drica. E aí, como nem tudo é flores, né?
os arianos de casa 4, eles também têm algumas umas coisinhas difíceis, né? Às vezes a gente sabe que nem todos os signos são bons, né? Todos os signos têm pontos positivos e pontos negativos, né? Eu esqueci de falar para vocês o seguinte, que para ter o Marte, o ascendente, o Áries na casa 4 ou o Marte, né? A pessoa precisa ter o ascendente em Capricórnio. Então, todo mundo que tem um ascendente em Capricórnio, né? Que no momento do seu nascimento era o signo de Capricórnio que ascendia no céu, tem Marte de casa 4. Às vezes a gente, oi André, a gente não sabe bem, mas identifica pelo comportamento se a pessoa tem o Marte na casa 4 ou o Áries na casa 4, né? E o marciano, né? O ariano é regido pelo Marte, o marciano de casa 4, ele é uma pessoa que, como todo guerreiro, né? Que esse é o mito do Áries e do Marte, ele é o guerreiro da mitologia, ele tem muita ação, né? Ele tem muita energia. Então, às vezes, ele, pelo lado negativo, ele pode ser aquela pessoa mal-humorada da casa, né? O mau humor se manifesta muito em casa, né? Ele provoca discórdia, ele gosta de provocar discussões, isso para ele é interessante, né? Fazer com que as coisas se movimentem, né? E para eles é muito importante controlar o cenário doméstico. Eles vão querer o tempo todo mexer em alguma coisa. Você foi lá, arrumou aquela coisa daquele jeito, daqui a 5 minutos a pessoa vai passar e ela vai tirar tudo do lugar, entendeu? Eles precisam fazer muita ginástica. Se você tiver um ariano de casa 4 ou um marciano em casa, dá um trabalho para ele fazer, um martelo para ele pregar alguma coisa, porque senão ele vai ficar te atrapalhando, né? E é interessante que eles, como são muito agitados, e quando eles estão em casa, eles ficam meio ansiosos, né? O ariano e o marciano de casa 4, ele é capaz de, no trabalho, ser assim a pessoa mais tranquila da face da terra, né? Mas ele já chega em casa com a corda toda, né? Querendo botar fogo mesmo, né? Quando às vezes pode chegar em casa doido por uma briga, aconteceu alguma coisa no trabalho que ele não pôde botar essa energia para fora, ele vai chegar em casa e vai arrumar um jeitinho de botar a energia para fora. Então, se arruma uma ginástica para ele fazer, né? Ou dá um prego para ele botar na parede, dá uma torneira para ele consertar, porque ele vai arrumar briga, né? E isso, quando o Marte na casa 4 ou Áries, também mostram pais muito dominadores, né? Pais muito implicantes, mais para a figura masculina, porque o regente do Áries é o Marte, que fala muito mais da figura masculina do que da feminina, né? Então ele traz algumas dificuldades de expressão para os filhos, né? Ele dificulta um pouco o senso de autonomia dos filhos, e algumas vezes os filhos saem de casa muito cedo porque não conseguem conviver com esse pai tão complicado, tão intransigente. Eles por vezes tornam o lar desarmonioso, né? E eles sempre gostam de dar a última palavra, é impressionante, a última palavra tem que ser a deles, tá? Então aqui vai um conselho para quem tem um familiar, né, que é Áries de casa 4 ou Marte na casa 4, né? Ter paciência, mas tem que ter muita paciência, tem que contar até 200, até 300, tá? Tem que ter compreensão e entender que, na maioria das vezes, eles não fazem isso por... É como se eles não percebessem, sabe? O Áries, como é um signo muito... É o primeiro signo do zodíaco, eu costumo dizer que é o signo mais rudimentar do zodíaco. Ele às vezes faz
ele às vezes é grosso, é intransigente, mas ele não percebe, né? Porque aquela energia que sai de dentro dele é instintiva, é basicamente uma energia muito básica, né? Ele não tem muito refino no trato, nas ações dele, é complicado, né? Então tem que ter consciência de todas as dificuldades e tentar fazer com que ele gaste essa energia dele de outra maneira, né? Fazendo uma ginástica, fazendo trabalhos em casa, porque realmente em casa ele vai, apesar dele ser super companheiro, super família e tudo, ele vai ter essa dificuldade, ele vai ter que dominar tudo que acontece dentro de casa, né? Então, só lembrando para vocês que para ter o Áries na casa 4, que é a casa da família, conforme eu já falei antes, para quem ainda não entrou, é preciso ter o ascendente Escorpião ou o Marte na casa 4, tá? Essas vão ser as características. Eu estava explicando antes um pouco que nós não necessariamente estamos falando do signo solar na casa 4, né? Então, para a gente determinar como a pessoa se comporta em relação à família, é necessário que a pessoa tenha ou o Marte ou o Áries, no caso de Áries que eu estou falando, na casa 4, tá? A gente também, às vezes, quando fala de família, pensa logo em mãe, né? E na astrologia, a gente aproveita, a gente fala de mãe quando a gente fala da lua. A gente fala da casa 4, sim, mas o que leva e o que remete mais à mãe é a lua, né? E o signo de Câncer. Então, a gente está falando nessa live de qualquer pessoa dentro da nossa casa, tá? Pode ser um filho, você pode identificar um filho, um marido, uma mãe, né? Não necessariamente daquela figura materna e do lar, mas sim do lar como um ambiente, né? E no caso do Marte, nessa questão do Áries, foca muito mais o pai, tá? Então agora a gente vai falar, o próximo signo é o signo de Gêmeos. Deixa eu ver quem mais está aqui. Oi, Carol, André, eu já falei. Oi, Drica. Agora a gente vai falar do signo de Gêmeos, né? O signo de Gêmeos. Então, para a gente ter os Gêmeos e se identificar como Gêmeos na casa 4, é importante que a gente tenha o ascendente em Peixes ou o Mercúrio na casa 4, né? Essas são os dois critérios para a gente se identificar bem com o geminiano em casa, né? Normalmente, quem tem os Gêmeos ou o Mercúrio da casa 4 tem um lar muito intelectual, né? A casa dessas pessoas são casas que têm muitas atividades educacionais. Eles são muito preocupados com educação. Normalmente, nas casas onde os Gêmeos está ou o Mercúrio, os pais são sempre muito preocupados com a educação dos filhos, né? E também são muito preocupados com a história, tá? Com a história da sua família, né? Com a ancestralidade da família, né? Tem outra característica também de quem tem... Oi, Mari, teu pai, né? Uma outra característica de quem tem os Gêmeos ou o Mercúrio de casa 4 é que normalmente essas famílias mudam muito de casa. Oi, Carmen. Essas pessoas mudam muito de casa, elas podem mudar de residência constantemente. E isso é uma coisa legal, porque faz com que essas famílias se tornem muito flexíveis e muito adaptáveis. Elas têm capacidade de se adaptar em outros lugares, e isso é uma coisa legal, né? Essas famílias são pessoas que continuam estudando durante muito tempo, né? Se elas não forem compostas de professores, são pessoas que mantêm o estudo durante muito tempo. É importante para elas. Tá bom, Carmen, depois você assiste, vai ficar lá gravado. Não perdeu o seu touro não, porque não tá na ordem, tá?
Hoje eu vou falar só sobre 4 signos: Áries, que já passou, Gêmeos, Libra e Escorpião, tá bom? Mas vai ficar gravado. Então, voltando lá, para essas pessoas é muito importante continuar estudando até o fim da vida. Isso é uma atividade comum, né? Ler muito, estudar muito, né? Esse lar também dessas pessoas que têm Gêmeos ou Mercúrio é interessante porque é um lar onde as pessoas trocam muita ideia, né? É um lar muito visitado por. É importante a troca mental entre as pessoas, né? São sempre assuntos que são muito discutidos. Oi, Karen. E também é legal porque é um lugar onde costuma se reunir as pessoas, os vizinhos, né? Um lugar onde se congrega muitas pessoas, onde existem muitos encontros, né? Entre amigos, onde as pessoas gostam muito de estar juntas, né? E as pessoas que têm os Gêmeos ou o Mercúrio na casa 4, eles querem muito saber sobre a vida, né? Sobre as pessoas que estão à volta de si. Isso é interessante, o seu meio próximo, né? Ver se eu esqueci alguma coisa. Assim, os pais e os filhos são muito questionadores e são amigos entre si, né? É um lar onde se consegue construir bastante amizade, né? Normalmente são pessoas que, muito meu pai, são pessoas que se dão muito bem com os filhos e com os irmãos. É um lugar bem legal, né? E aí, como tudo, né? Oi, Lu! Como tudo. Oi, Alda! Como tudo. Oi, Graça! Como tudo tem um lado negativo, né? Como eu já falei para vocês, os signos têm sempre 2 lados, né? E aí, a família, quando. Para um geminiano, né? A família nem sempre está em primeiro lugar, né? Como os signos de água, que estão sempre muito ligados à família, às vezes a família não está em primeiro lugar. Se ele tiver outros afazeres mais intelectuais, né? Ou se a família não nutrir ele intelectualmente, talvez ele não tenha tanto interesse pela família, tá? É, sim, e as famílias, as casas 4 com ascendente em peixe ou Mercúrio de 4, são pessoas muito suscetíveis à opinião dos outros, né? Isso é muito importante. Então, as coisas que acontecem no meio familiar podem atingir muito essas pessoas e essas famílias, né? É, Também tem aí falando do pai, esse pai ele pode ser aquela pessoa que está muito indo e vindo em casa, né? Ele não é que ele não se preocupe, aí não no caso, mas é o fato dele estar sempre em movimento, né? Ele pode não ser aquela pessoa tão presente, mas ele é uma pessoa que se movimenta muito, né? É, e também às vezes, né, como as coisas às vezes não são só para o bem, né, às vezes também tem algumas coisas negativas nos signos, podem ser demonstrar, dependendo dessa casa 4 e desse Mercúrio, que aspectos eles têm, às vezes demonstra algumas pessoas que não são tão verdadeiras, né? Não podem ser meio evasivos, pode ser um pouco aquele peixe ensaboado, né? Também tem essa condição. E as pessoas que costumam ter casa 4 em Gêmeos, às vezes elas têm mais de uma casa, né? Às vezes os pais são separados, às vezes tem o pai, tem o padrasto. Todo lugar que tem o Gêmeos sempre existe uma segunda possibilidade, né? O geminiano ele sempre tem uma carta na manga, né? Para uma segunda possibilidade. O geminiano nunca fica numa possibilidade só, né? Deixa eu beber uma aguinha aqui, gente.
Então, para lembrar para vocês que para ter os gêmeos na casa 4 tem que ter o ascendente em peixes e o Mercúrio na casa 4, uma dessas coisas, né? Ou gêmeos no signo da casa, que corresponde a um ascendente em peixes, ou o Mercúrio dentro da casa 4, independente do signo, né? Por isso que é importante a gente saber qual é o nosso signo ascendente, para a gente poder identificar como as coisas estão, né? Como são os palcos da nossa vida, né? Isso é bem importante, né? Então agora eu vou falar sobre o signo de Libra, né? Já falei de Gêmeos. Para quem entrou agora, hoje eu tô falando de 4 signos, tá? E explicando para todo mundo que quando a gente fala, oi Paula, quando a gente fala de signo e família, a gente se reporta à casa 4 do mapa astral, do signo que está lá e do planeta que está lá, né? Então, para você ter, como eu falei agora, a casa 4 em Gêmeos, para você se identificar com essas características geminianas, você precisa ter o ascendente em Peixes ou o Mercúrio na casa 4, tá? E Carolzinha, agora vão começar os librianos. Eu também sou libriana, tá? Mas eu não me identifico, é isso que eu falo para vocês, não me identifico muito com o Libra, porque eu, como tenho o signo solar na última casa, e eu vivo muito mais o meu ascendente do que o meu signo solar, né? Mas a gente vai falar de quem teria o Libra agora na casa 4, que tem que ter o ascendente em Câncer ou a Vênus na casa 4, né? Então, assim, o Libra, assim como os Gêmeos, são signos de ar e eles são signos muito mais intelectuais, né? Muito mais voltados para o pensamento do que realmente para as emoções, né? É diferente da gente querer de um signo de ar que ele seja tão maternal e tão ligado à casa. É claro que a gente vai precisar ver o mapa por completo, mas falando assim de uma maneira geral, os signos de ar não são tão ligados, eles estão lá, eles participam, né? Mas eles não têm a mesma dedicação do que se lá houvesse o signo de Câncer, ou o próprio Sol ou a própria Lua. Eu esqueci de falar uma coisa bem interessante do signo de Gêmeos em relação às famílias, é que sim, que o geminiano, ele quando vai à festa em família, ele conversa com todo mundo. Ele quer saber, né? Porque o geminiano é aquele cara que gosta de conversar, né? Aquele que faz o leve trás da família toda. Então ele vai conversar desde a vovozinha até o nenenzinho, ele vai saber de todo mundo. E se alguém quiser saber de alguma coisa, liga para o geminiano que ele vai conseguir te contar, né? Vai saber da história de todo mundo, né? O geminiano tem muito isso. Ele gosta muito dessa troca, né? Então vamos passar para Libra agora, né? O libriano, a família também não está em primeiro lugar, né? Não estou dizendo que eles não sejam família, não é isso, né? Não com a mesma intensidade que o canceriano, mas que eles são muito mais mentais. Mas o que o libriano tem é que ele odeia um conflito, né? Ele vai estar em casa e vai querer manter a satisfação de todo mundo, né? Ele vai evitar ao máximo que as pessoas se entrem em discórdia, não concordem entre si, ele vai querer estar sempre botando panos quentes em todo mundo. É bem interessante, né? Para eles é muito importante o equilíbrio, né? E o bem-estar. O ambiente de quem tem Libra na casa 4 ou Vênus na casa 4, né? Que vai ter o ascendente em Câncer, eles precisam que o ambiente seja muito equilibrado, que seja um ambiente agradável, né? Que seja um ambiente de amizade, né? E dentro
desse lar tem que ser um lugar de trocas criativas, né? As pessoas precisam trocar muito entre elas, né? E apesar dele não ser tão caseiro assim como um canceriano e tudo, eles encontram muita satisfação, né, fazendo os trabalhos de casa, né, cuidando da casa. Isso muito porque a Vênus está muito ligada à beleza, né, e ao equilíbrio e harmonização das coisas. Então, para o libriano é muito importante ter as coisas sempre bem arrumadas e bem cuidadas. E aí vai, entra em tudo, né? Na comida, na casa, na decoração e tudo mais, né? Eles costumam mimar muito a todos, né? Eles gostam de manter todo mundo tranquilinho para não ter, né, briga, né? Eles são brincalhões, são divertidos, né? E estão sempre na vida, eles estão sempre, eles fazem questão de participar da vida de todos, né? Nem que seja dando o que cada um deles, nas suas diferenças, precisa, né? Às vezes ele não consegue congregar todo mundo, mas ele vai dar um pouquinho de si para cada uma daquelas personalidades que podem ser tão diferentes, né? Aí as reuniões de família, eles quando vão à reunião de família, eles realmente se dedicam, né? Porque é no momento em que eles vão encontrar com aquelas pessoas, porque e aí saindo um pouco do âmbito da sua casa, mas do âmbito da família em geral, como incluindo pai, mãe, avó e primos e tudo, ele não vai estar muito presente, mas quando ele for, ele vai fazer questão também de conversar com todo mundo, ele vai se dedicar àquele momento, né? São ótimos conselheiros, né? Por não julgarem pessoas ou situação, né? Eles são pessoas de confiança, né? Os outros familiares vão costumar a contar seus segredos para eles, né? E uma coisa muito interessante quando a gente tem o Libra na casa 4 é que normalmente as filhas costumam se apaixonar pelos pais, né? Por causa da Vênus, né? Porque o regente de Libra é Vênus, né? E a mãe pode se tornar uma concorrente aí, né? É complicado, eu sei bem o que é isso, porque eu era bem concorrente da minha mãe. Meu pai era assim, eu era apaixonada por ele, né? Os librianos, eles gostam muito de receber amigos em casa, né? Já falei, tem um lar muito decorado, né? E são muito carinhosos com os filhos, né? E como tudo, né? Que tem o lado negativo, né? A família não está em primeiro lugar, né? E se não houver aquela troca intelectual que o libriano precisa, ou se realmente o lar for muito conflituoso, talvez eles substituam a família pelos amigos, né? Talvez os amigos possam se tornar prioritários, tá? São muito sensíveis, né? Isso às vezes pode trazer um pouco de mau humor, né? E especialmente quando não sentem segurança no lar, né? No ambiente familiar, tá? Então, para a pessoa ter o Libra na casa 4 e ter essas características librianas, é importante que ele tenha um ascendente Câncer ou a Vênus na casa 4, tá? E agora então eu vou falar do Escorpião, e como eu falei para vocês antes, eu me identifico mais com o Escorpião do que com Libra, porque é o meu ascendente, né? Então eu tenho muito mais características escorpianas do que Libra, porque o meu Sol é muito longe, né? Na casa 12, então eu vejo muito mais fácil o Escorpião do que o Libra. É você, né, Mari? Então vamos lá, gente. Né? O Arthur é Escorpião, né, Carol? Filho, Escorpião é complicado, hein? Se prepara. Se prepara que não é bolinho, não. Então o Escorpião é um signo de água, né? É um signo muito profundo. O regente dele é Plutão, né?
O Plutão na mitologia grega é o rei das profundezas, né? O deus do interior da Terra, né? Da profundidade. Então, eu já falei isso em outras lives, para um escorpião nada é superficial, né? Nada passa despercebido, né? O escorpião ele tem essa característica muito de sentir muito as coisas que não são tão aparentes, né? E para a gente falar de um escorpião de casa 4, a pessoa precisa ter o Plutão na casa 4, né? Ou o seu ascendente ser leão, né? A Carol está dizendo aqui, eu brinco que o signo dele é a prova que a gravidez não foi planejada. Mais ou menos. não diria tanto assim não, porque ele já veio elaborando isso muito antes de você e do seu marido, né? Bom, então, como todos os signos, né, tem os lados positivos e os negativos. Então vamos começar aqui pelo positivo, né? O escorpião, ele é super protetor, né? Eles estão sempre presentes para oferecer o carinho e o apoio que a família precisa. Isso vai ter um custo depois, né? Mas depois a gente fala do custo, né? A família é essencial, né? Como todo signo de água, né? Muito importante e precisam de se sentir protegidos, né? Ele precisa proteger e ele precisa ser protegido, né? A Rosa está dizendo, meu filho é balança, casa 10 e 11 com escorpião no ascendente. O seu filho é que nem eu, né, Rosa? Escorpião no ascendente, né? E eles precisam ter um lar onde eles tenham confiança em todo mundo, sabe? É importante para eles sentirem que eles estão seguros, que eles podem confiar nas pessoas, porque o escorpião é muito desconfiado, né? Exatamente porque o Plutão é um signo muito profundo, ele é muito desconfiado, até porque ele tem muita dificuldade de mostrar os seus sentimentos mais profundos. Eu costumo dizer que o escorpião jamais vai mostrar exatamente quem ele é completamente. Então, para ele estar num ambiente seguro em casa, é necessário que ele confie em todo mundo, né? Ele é afetuoso, mas ele compra briga, tá? E ele compra briga de todo mundo da família, né? Para ele é muito importante defender a tudo e a todos, né? Então, se o seu filho se você você tem um pai ou mãe com um escorpião de casa 4, ele vai comprar a briga do filho, sim, não fale do filho deles e assim como ao contrário, não fale da mãe. Ele pode até falar, mas mais ninguém pode falar. E eles tomam para eles a briga dos outros, né? Eles querem acompanhar absolutamente tudo, né, que as pessoas da família fazem, né? Querem participar das alegrias, das tristezas. Isso para eles é muito importante, né? Eles têm muita habilidade para reconstruir, né? O escorpião, ele é o signo do renascimento, né? Da reconstrução, né? Ele tem essa capacidade de sacudir a poeira e dar a volta por cima, e para um escorpiano ele pode até estar caído no chão, mas daqui a 10 minutos ele vai levantar. Então, às vezes as pessoas que têm escorpião de casa 4 viveram algumas dificuldades em casa, na família ou na infância, que foram completamente superados, né? Porque o escorpião ele tem muita capacidade de se refazer, né? De se reconstruir, de renascer, né? Ele realmente consegue, não vai fraquejar não, tá? Eles têm profunda capacidade de perceber a essência da vida, né? E sustentar e melhorar a vida doméstica. Isso é muito importante. Eles conseguem transformar a vida daquelas pessoas que estão em volta deles, né? E para melhor, sempre para melhor, né? Eles destroem para construir novamente
e quando eles reconstroem é sempre de uma maneira melhor, né? E aí, como tudo, né, tem o lado negativo também, né? Eles são muito energéticos, né? E aí eles podem se tornar obsessivos com as relações familiares deles, né? Eles podem ser aquela mãe que liga para o filho 200 vezes, né? Para saber onde ele está, né? Gostam de controlar tudo que todo mundo faz, né? Eles precisam ter na ponta da língua o que a família toda está fazendo, né? E demonstram. E você tem escorpião na casa 4, Rosa? Tem que conseguir, tem que conseguir controlar essa falta de controle, né? E essa é a maneira que eles têm de demonstrar o carinho deles. Essa é a forma que eles usam, né? De demonstrar o carinho deles é através do controle, através da proteção, né? Que eles acreditam estarem protegendo as pessoas dessa forma, né? Eles têm que tomar muito cuidado, né, os pais, de não passarem a viver a vida dos filhos, né, em vez de viver as suas próprias vidas, né. E as crianças de casa 4, né, quando a gente olha o mapa, já falei antes, pode ter sido uma família que passou por dificuldades, né, durante a infância, né. Não é um ambiente familiar dos mais calmos, tá? Um ambiente familiar de escorpião de casa 4, né? Realmente, às vezes, existiram circunstâncias misteriosas nessas famílias de casa 4, né? Às vezes aconteceram coisas que... Às vezes as famílias tinham alguns segredos que nunca foram contados, né? Assim, é coisa tipo novela, tipo Janete Claire, né? A pessoa era filha do tio, sei lá, essas coisas do tipo, né? A pessoa era adotada e não sabia, né? Tem esses mistérios, porque tudo que se relaciona ao escorpião sempre tem uma coisa escondida, né? O escorpião, você só vê, é como um iceberg, né? Você só vê a ponta, né? O fundo é muito grande, né? É muito profundo, né? E às vezes pode acontecer também, as crianças podem sofrer frustrações, né? Por causa dos pais, e os pais podem também ter falecido, né? Quando eles eram crianças, né? Isso pode ter acontecido também. E para ter o escorpião na casa 4, né, e ter todas essas características que eu falei agora, a pessoa precisa ter o ascendente leão ou o Plutão de casa 4, né? E aí é isso, gente. Então, eu já falei tudo por hoje, tá? É importante que vocês entendam que quando a gente fala de família, a gente não está falando do signo solar exatamente, a gente pode até se identificar de uma maneira geral, mas a gente está falando dos aspectos de uma casa específica, que é a casa 4, e de um planeta regente de um signo que habita essa casa, tá? Eu quero fazer mais lives, né, sobre os outros signos, e para isso eu queria que vocês me dissessem aí quais os próximos signos que vocês querem, porque eu quero saber o que vocês acharam e também quais os signos que vocês querem que eu fale nas próximas lives, né, excluindo esses aqui, que eu não vou falar de novo, né. E aí, não esqueçam, tá, que os mapas estão abertos, quem quiser fazer. Eu tenho 3 tipos de análise, né? Análise só de Sol e de Ascendente, para quem ainda não quer se aprofundar muito no seu mapa natal, né? Eu costumo dizer assim, que o mapa, a pessoa tem que querer se aprofundar no mapa, né? Não adianta você querer conhecer o seu mapa e não estar interessado, né,
em ir profundamente. Então eu acho que para algumas pessoas talvez valha a pena começar aos pouquinhos. Primeiro eu quero entender o meu ascendente, o meu sol, a minha lua, e aí depois que eu conseguir me familiarizar com tudo isso, aí eu vejo o mapa por completo, né? Então eu estou fazendo 3 tipos de análise, tá? Análise de ascendente e sol, de ascendente, sol e lua e o mapa completo. E nesse mapa eu já coloquei uma pequena demonstração no site, né? Ele mostra todos os aspectos, tá? Não só puramente o ascendente e o sol, mas o ascendente, o sol, os aspectos, e caso tenha a lua e os aspectos e como eles se relacionam, tá? Então, gente, adorei vocês estarem aqui hoje. Muito obrigado por vocês terem dispensado esse tempo aí. E quero fazer uma live na próxima semana. E eu vou colocar um post e eu prefiro que vocês coloquem lá os próximos signos que vocês querem, tá bom? Porque aqui na live depois não vai aparecer mais esses comentários de vocês. Vocês compartilhem a live com as pessoas que vocês acham que vão ser interessante. E também vai estar, eu vou colocar no YouTube também, né? Então é isso, gente. Adorei estar aqui com vocês, tá bom? Bye, bye.